Está no ar o seu programa diário com as principais notícias do cenário político brasileiro e mundial em aproximadamente 10 minutos. Por conta da instabilidade e dos travamentos apresentados pela plataforma de transmissão desde ontem, o programa de hoje, excepcionalmente, em vez de ser ao vivo, foi gravado previamente para ser exibido no horário tradicional, com a garantia de que não haverá nenhum problema técnico. Desde já, agradeço pela compreensão de todos e agora, sem mais delongas, vamos direto ao ponto com a primeira notícia do dia. A Polícia Federal cumpriu na manhã dessa terça-feira, dia 8 de julho, mandados de busca no gabinete do deputado federal Júnior Mano, em Brasília. A ação executada hoje faz parte de uma operação que investiga fraudes em licitações e desvio de verbas públicas envolvendo municípios no estado do Ceará. Júnior Mano, deputado federal cearense pelo PSB, passou a ser investigado após uma denúncia feita pela prefeita de Canindé de que ele e o prefeito de Choró, outro município do estado, teriam praticado crimes eleitorais. A acusação aponta que Júnior Mano teria destinado emendas ao município comandado pelo seu aliado e este, por sua vez, atuava na lavagem dos recursos através da contratação de gestores mediante acordo de pagamento de um percentual de propina. As investigações apontam também que houve manipulação em processos licitatórios por meio de empresas vinculadas a esse esquema criminoso. Até o momento, a Justiça já determinou o bloqueio de 54,6 milhões de reais das contas das pessoas físicas e jurídicas envolvidas nessa investigação. O governo federal, no mês de junho deste ano, atingiu o maior volume mensal de arrecadação desde 2005, considerando valores já corrigidos pela inflação. O montante total foi de 8 bilhões de reais. Para que se tenha uma ideia do quanto isso representa, esse valor foi 2,1 bilhões de reais superior ao que foi arrecadado no mês anterior e 2,6 bilhões de reais superior à média de arrecadação mensal dos últimos 12 meses. Esse aumento significativo se deu por conta do aumento nas alíquotas do IOF, que foi imposto pelo governo através de um decreto assinado pelo presidente Lula e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no dia 11 de junho, e permaneceu em vigor até o dia 25 do mesmo mês, quando foi derrubado pelo Congresso Nacional com a aprovação do Decreto Legislativo número 176 de 2025. Procurada, a Receita Federal não quis se pronunciar em relação a esse recorde atingido. O Ministério da Fazenda, por sua vez, afirmou que, por hora, não comentaria os resultados e que traria mais detalhes na coletiva de imprensa marcada para o fim de julho. Vale lembrar que, apesar do Congresso Nacional ter derrubado esse aumento do IOF, o governo Lula já acionou o Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão e manter o aumento. Lula, por sinal, disse em uma entrevista à TV Bahia no final da semana passada que, se não pudesse recorrer ao Supremo Tribunal Federal quando não gostasse de uma decisão do Congresso, ele não conseguiria mais governar esse país. O ministro Alexandre de Moraes, que assumiu a relatoria do caso no STF, determinou na sexta-feira da semana passada a suspensão do decreto do governo e também do decreto legislativo aprovado pelo Congresso e marcou uma audiência de conciliação para o próximo dia 15. No dia em que Moraes tomou essa decisão, por sinal, eu falei sobre os fatos ocultos por trás dela em um vídeo aqui no canal. Caso você não tenha assistido ainda, é o vídeo que foi ao ar no fim da tarde da última sexta-feira. Por falar em arrecadação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez algumas declarações em relação a ela, a arrecadação, na manhã dessa terça-feira. A jornalistas, Haddad afirmou, abro aspas, a arrecadação no terceiro trimestre veio bem, independentemente de IOF. Veio bem imposto de renda, contribuição social, veio acima do projetado pela Receita Federal. Então, isso traz algum conforto, mas estamos ainda exigindo medidas para cumprir a meta deste ano. Fecho aspas. Sobre a ação que tramita no Supremo Tribunal Federal para manter o aumento do IOF, Haddad afirmou, abro aspas mais uma vez, vamos comprovar para o ministro Alexandre que estamos evitando planejamento tributário, elisão fiscal
evasão fiscal. Atingimos patamares absurdos. São 800 bilhões de reais que estão favorecendo determinados grupos econômicos em detrimento do empresariado nacional. Fecho aspas. O ministro da Fazenda também jogou algumas indiretas ao Congresso Nacional, afirmando que o cumprimento da meta é uma tarefa dos três poderes. Quem está dizendo é ele. E disse também que o governo está honrando com os limites determinados pelo arcabouço. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, voltou a ser intimado pela Justiça do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, na ação movida pela plataforma Rumble e pela Trump Media. Na decisão tomada nesta segunda-feira, foi determinado novamente a Alexandre de Moraes um prazo de 21 dias para que ele apresente uma resposta formal ao processo ou para que faça uma moção. Esse prazo começa a correr a partir do dia em que ele for oficialmente notificado. Caso Moraes não se manifeste dentro do prazo estabelecido, o tribunal pode então aceitar os pedidos feitos pelas empresas autoras da ação sem precisar ouvir a defesa do ministro. É importante ressaltar que, ao contrário do que alguns vêm dizendo em defesa do ministro aqui no Brasil, a ação movida nos Estados Unidos não viola em nada a soberania nacional brasileira. Pelo contrário, quem praticou uma violação à soberania nacional foi o ministro Alexandre de Moraes, ao tentar obrigar o cumprimento em território norte-americano de decisões tomadas por ele contra cidadãos norte-americanos ou que moram legalmente nos Estados Unidos, sem cumprir o devido processo para isso. Por falar em Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou um decreto adiando a retomada das chamadas tarifas recíprocas para o dia 1º de agosto deste ano, substituindo assim a data prevista até então, que era amanhã, quarta-feira, dia 9 de julho. Trump anunciou também a aplicação de novas tarifas de importação que vão de 25% a 40% a 14 países a partir de agosto. São eles África do Sul, Bangladesh, Bósnia e Herzegovina, Camboja, Cazaquistão, Coreia do Sul, Indonésia, Japão, Laos, Malásia, Mianmar, Sérvia, Tailândia e Tunísia. No último domingo, como eu noticiei no programa de ontem, Trump afirmou que pretende aplicar uma taxa adicional de 10% aos países alinhados à política anti-americana do BRICS, como foi definido por ele. Enfim, o adiamento anunciado na noite de ontem faz parte da estratégia do governo norte-americano para firmar acordo com seus parceiros comerciais. Até o momento, houve acordo com apenas 3 países. Inclusive, abro um parêntese aqui para lembrar que ontem à tarde, Trump fez uma publicação que teve grande repercussão em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que ele está sendo perseguido no Brasil. Lula já respondeu a essa declaração de Trump e eu falei sobre tudo isso e tudo que está por trás da resposta de Lula, os fatos ocultos por trás dela, no vídeo que foi ao ar ontem, no final da tarde aqui no canal. Recomendo muito que assistam. Por fim, a cotação do dólar. A moeda norte-americana abriu o mercado na manhã de hoje, terça-feira, sendo cotada a R$ 5,47, mas apresentou uma leve queda no decorrer da manhã, chegando a bater R$ 5,44. Se o conteúdo do programa de hoje foi útil para você, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que também precisa ter acesso aos fatos como eles são. Ou simplesmente deixe o seu like para ajudar o algoritmo do YouTube a recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Por conta dos contratempos na plataforma de transmissão e da consequente necessidade de fazer o programa de hoje gravado em vez de ao vivo, como sempre acontece, não será possível responder às perguntas feitas no chat, mas amanhã, se tudo der certo, já retomaremos com a nossa tradicional interação ao final do programa. Não se esqueça que logo mais, no final da tarde, vai ao ar mais um vídeo inédito aqui no canal. Um grande abraço e até lá!